Salmo 121. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a tua entrada, desde agora como para todo sempre. Amém, amém e amém. Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, que tem sido, ó Deus, manifesta dia após dia nas nossas vidas. Nessa noite nós te louvamos pelo privilégio de aqui estarmos, te louvando, te adorando, te rendendo louvores, ó Deus, e pelo privilégio que teremos, ó Deus, de ouvir a ministração da tua palavra. Te pedimos, eterno Pai, que o Senhor esteja preparando o nosso coração, tal como um agricultor que prepara a terra para receber a boa semente. Que nessa noite, através do teu Espírito Santo, o Senhor possa falar ao nosso coração. Que essa palavra, ó Deus, não seja aquela que desejamos, mas seja aquela que de fato a nossa alma tanto precisa. Que ela produza nos nossos corações consolo, edificação e exortação. Essa é a nossa súplica, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui, louvado seja Deus pelo privilégio de lermos mais uma vez esse salmo maravilhoso, esse salmo que é um cântico, faz parte do inário, faz parte do cancioneiro do povo israelita, do povo de Israel, dos hebreus, e que nessa noite, pela bondade e pela misericórdia do Senhor, falou já aos nossos corações. Quem de nós já não tivemos a oportunidade, diante de alguns desafios da nossa vida, encontrar consolo nesse salmo? Quem de nós, diante de algumas tribulações, algumas adversidades, algumas situações que a vida nos impõe, não tiveram seu coração consolado, edificados, confortados com a leitura desse texto ou de parte desse texto? Nessa noite nós gostaríamos de imaginar um pouco, de refletir um pouco sobre o contexto desse texto, quais as aplicações que podemos trazer nos nossos dias, o que Deus deseja nos falar nessa noite a partir da porção desse texto sagrado. O salmista, ao escrever, encontra-se num momento, ele descreve no primeiro versículo, um momento em que ele aparentemente se vê cercado de todos os lados por problemas, cercado de todos os lados por dificuldades. E a realidade retratada pelo salmista no versículo 1, de que ele está no momento pedindo socorro, clamando por socorro, não é apenas uma realidade vivenciada por ele, não é apenas uma realidade vivenciada por aquele homem que escreveu esse salmo, que se tornou um salmo de romaria. Os salmos de romaria, entre outros salmos, esse salmo também é um dos salmos de romaria. E os salmos de romaria eram cantados enquanto os povos, enquanto os judeus iam em direção a Jerusalém, iam em direção ao templo para cultuarem a Deus, espalhados em várias regiões daquele local, alguns em outras cidades ou até mesmo países, mas eles iam celebrar as festas em Israel, naqueles que ficaram, e durante essas viagens, que percorriam às vezes dias, longos dias, os salmos de romagem eram salmos que eram cantados, eram melodias que eram entoadas, enquanto eles se aproximavam da Terra Santa, da terra de Jerusalém, do lugar onde estava o templo que foi erguido para cultuar e adorar ao nosso Deus e ao nosso Pai, na beleza da sua santidade. Certamente esse salmo preenchia o coração daqueles irmãos de alegria, enchia o coração deles de esperança, enchia o coração deles de fé, porque nesse salmo nós encontramos tudo isso e mais um pouco, edificando, consolando, fortalecendo e derramando graça
coração daqueles irmãos que no passado cantavam com tanto entusiasmo enquanto se aproximavam para oferecer a Deus seus sacrifícios, enquanto se aproximavam de Jerusalém para lá cultuar e adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade, lhe rendendo louvores por tudo quanto o Senhor havia feito. Mas o salmista descreve de que a realidade de um cristão, a realidade de um servo de Deus, a realidade de alguém que tem uma vida devotada a Deus, a possibilidade dele viver algumas circunstâncias na sua vida em que aparentemente ele não vai encontrar socorro. Tribulação, angústias e aflições também fazem parte da vida do cristão. O fato de sermos cristãos, de sermos discípulos de Cristo, de afirmarmos a nossa fé em Cristo, de firmarmos a nossa fé em Cristo, não nos isenta de passar por coisas tristes, não nos isenta de passar por coisas ruins, não nos isenta do sofrimento que é inerente a todo ser humano. Nessa noite o Senhor deseja nos falar, meus queridos, encher o nosso coração de paz e de esperança em momentos na nossa vida em que nos deparamos com realidades em que nos sentimos como que tivéssemos pouco a pouco sendo sufocado em meio às tribulações. Essa realidade que foi retratada por salmista também foi retratado por inúmeros outros personagens bíblicos que aparentemente chegaram no seu limite, que aparentemente não aguentavam mais, que aparentemente já estavam quase que entregando os pontos. Fica claro, por exemplo, nas palavras de Moisés, em momentos da sua jornada ministerial, à frente do povo hebreu, em meio ao deserto em que ele estava passando até chegar na terra prometida, na terra que manava leite e mel, houve tempos difíceis na vida de Moisés, tempos tão difíceis que ele até mesmo disse que era melhor ter a sua vida tomada pelo Pai. Podemos também afirmar Gideão, Jeremias, Isaías e tantos outros homens que eram homens de Deus, homens que Deus usava poderosamente, homens que eram instrumento nas mãos de Deus, mas passaram por circunstâncias adversas na sua vida que se viram quase que obrigados a dizer: Senhor, é melhor que o Senhor me leve, é melhor que o Senhor me guarde. Eu não aguento mais o que eu estou passando, não aguento mais tamanha situação, eu não aguento mais as angústias da minha alma. Jonas também foi um daqueles que debaixo daquela árvore chegou também a clamar para que o Senhor pudesse guardá-lo diante daquilo que ele estava passando. Mas o salmista, ele descreve, meus queridos, qual a razão de todos esses homens encontrarem força, qual a razão de todos esses homens prosseguirem, apesar de passarem por momentos em que se sentiram sós, em que se sentiram confrontados pelas dificuldades e que talvez se sentissem profundamente angustiados e sentindo ao ponto de gritarem e clamarem por socorro. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A certeza de que o texto nos apresenta é de que o salmista estava passando por alguma situação que ele não descreve. Ele não descreve se estava passando por alguma situação externa, por alguma luta com seus inimigos. Ele não fala sobre as pessoas que estavam ao seu redor, se essas pessoas estavam zombando da sua fé, se desejavam tirar-lhe a sua vida. Esse salmista não descreve as angústias, o que causava angústia à sua alma, quais eram os perigos pelos quais ele estava passando, ao ponto dele afirmar de que ele necessitava de um socorro. Mas uma coisa é certa, todos nós em algum momento da nossa vida também vamos sentir a sensação que nós precisamos de socorro. Em algum momento da nossa vida nós vamos clamar pedindo que Deus intervenha em nosso favor. Em algum momento da vida nós vamos pedir que de alguma maneira a mão poderosa de Deus entre em ação na nossa vida, para nos socorrer, para nos amparar, para nos fortalecer, para tirar da situação em que nós estamos e nos colocarmos numa situação de estabilidade, seja ela emocional, seja ela financeira, em todas as áreas da nossa vida. Há momento em que passamos por aflições, e passar por aflições faz parte da vida do cristão. Não é à toa que Jesus vai nos ensinar, meus queridos, que no mundo nós teríamos aflição. A aflição faz parte da vida do cristão. A aflição nos ensina a perseverar. A aflição nos ensina a depender de Deus. A aflição nos ensina de que nós somos pequenos, de que nós somos falhos, de que nós somos imperfeitos, mas de que nós temos um Deus que é perfeito, que nós temos um Deus que muda a história, que nós temos um Deus que muda o quadro, que muda a situação, de que nós temos um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos e que sabe o nosso limite, que conhece a nossa estrutura e sabe muito bem o momento certo de agir. O momento certo de Deus agir não é o momento que nós esperamos,
esperamos. O momento certo de Deus agir não é um momento que nós determinamos para que Deus possa agir. Deus não obedece às nossas ordens. Deus não é submisso à nossa vontade. Deus é alheio à nossa vontade. Deus opera e se manifesta no tempo dele, do jeito dele, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. E o mais magnífico, o mais belo, é que quando Deus opera, há paz no nosso coração. E podemos afirmar claramente: hoje eu entendo porque não foi antes. Hoje eu entendo porque não foi daquele jeito. Hoje eu entendo por tudo que eu passei. Deus estava lapidando o meu caráter. Deus estava lapidando a minha vida. Deus estava me ensinando preciosas lições enquanto eu passava por um tempo de aflição, enquanto eu me sentia sufocado, enquanto eu clamava por socorro. Então, quando nós clamamos por socorro, é bom também destacar que Deus não é masoquista. Deus não tem prazer em sofrer, e Deus também não tem prazer em ver aqueles a quem Ele ama sofrer. Mas a vida, uma parte da nossa vida, passaremos por experiências que nos trarão dor, que nos trarão alegria. Mas Deus, em sua bondade e soberania, faz com que cada momento de dor, de aflição e de angústia que venha sobre um servo dele, seja contado para a sua experiência, seja contado para o seu crescimento, seja contado para a sua maturidade espiritual. Por mais triste que pareça, por mais que Deus pareça que não esteja ouvindo as nossas orações, e o fato de essa sensação de que Deus parece que não me ouve, também não é nova. Essa sensação foi até mesmo um dia destacada até pelo próprio Paulo, quando disse: eu orei 3 vezes, já orei 3 vezes, pedindo que o Senhor retirasse de mim o espinho da carne. Durante 3 vezes ele orou. Ele estava buscando, ele estava suplicando. E 3 ocasiões distintas, ele apresenta a Deus aquilo que lhe trazia dor, aquilo que mexia profundamente com ele. Imagina você ter um espinho dentro de você, né? Dentro da sua pele. É aquilo que ele utiliza para dizer aquilo que lhe incomodava, né? A maneira que aquilo lhe incomodava. Não sabemos ao certo o que era, nem tem intenção alguma de fazer alguma conjectura. Como sempre digo, não afirmo com certeza aquilo que a Bíblia não afirma com clareza. Mas, enfim, ele tinha algo que lhe incomodava. Se era um problema de visão, se era um pecado, uma inclinação pecaminosa, não sabemos. Mas uma coisa é certa, havia algo que mexia profundamente com Paulo, e por essa razão ele orou a Deus 3 vezes. Ele suplicou que Deus mudasse aquela situação. Suplicou que Deus tirasse aquela situação. E é interessante, Deus disse para ele que não. Deus diz para ele que não. E às vezes a gente imagina que o não de Deus, né? Poxa, mas quando Deus diz não ou sim, Ele sempre está nos abençoando. Deus sempre está fazendo melhor na nossa vida. Sempre. Mesmo quando nos diz não. Lembrando que aquele não continuaria provocando algo no apóstolo Paulo. Seria bom ser removido. Para Paulo seria bom, seria maravilhoso ser removido. Alguém não ora 3 vezes com o mesmo propósito para algo que seja inútil, irrelevante. Paulo sabia que precisava. Era algo que mexia com o coração dele. Ele queria que fosse resolvido. Mas Deus faz e diz: eu não vou tirar. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós precisamos entender que algumas situações em que aparentemente nós vamos clamar 1, 2 ou 3 vezes, algumas vezes nós vamos clamar pedindo socorro, que Deus venha de uma maneira maravilhosa e entre em ação na nossa vida, mas em toda e em qualquer circunstância, Deus sabe o que faz e Deus sempre dará o socorro certo no momento certo. Então o salmista ele vai afirmar no Salmo 21, no Salmo ao qual nós lemos, que por si só já é uma mensagem de Deus ao nosso coração. Por si só ele já enche a nossa alma de paz, já edifica-nos profundamente, já nos dá algumas certezas interessantes. Mas a primeira certeza que nós gostaríamos de apresentar nesse texto, meus queridos, é que diante de momentos em que nos sentimos sufocados, em meio às aflições, em meio às dificuldades, ou em meio às tentações da vida, porque às vezes nós não somos sufocados pela pressão de dificuldades, às vezes nós estamos sendo sufocados pelas tentações.
pelas portas que se apresentam no mundo, pela oportunidade vantajosa de ter um prazer longe de Deus. E não existe um prazer real longe de Deus. O prazer que o mundo proporciona é um prazer efêmero, falso, passageiro. O prazer real nós só podemos encontrar em Deus. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não consiste naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que as nossas mãos podem tocar, naquilo que nós possamos ver e entender que nós temos sido agraciados, né? Nós temos sido reconhecidos. A melhor maneira de nós colocarmos a nossa confiança em Deus é saber que o nosso Deus, Ele olha para o nosso coração e sabe o que de fato nós precisamos. Nos momentos de dificuldade em que nos sentimos sufocados, em meio às tribulações ou em meio às tentações, nós precisamos aprender a olhar para os céus além das dificuldades, além das tentações. É maravilhoso, meus queridos, nós começamos a olhar. Apesar do momento que nós estamos vivendo, nós temos a capacidade de focar a nossa vida em Deus. Às vezes as lutas, as dificuldades ou as tentações, elas vêm sobre a nossa vida e nos fazem tirar a nossa visão de Deus, tirar a nossa visão daquele a quem nossos olhos deveriam estar fitos. Observe que no momento em que Jesus vem caminhando por sobre as águas do mar, no capítulo 14, por exemplo, do livro de Mateus, onde ele está caminhando por sobre as ondas do mar, né, os discípulos estão no barco, e Pedro então olha, né, e eles se assustam porque pensavam que era um fantasma, né, e então Jesus diz, olha, não precisam ter medo, né, não sou um fantasma, sou eu, né, e Pedro, ousado, destemido, né, ele diz, olha, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo por sobre as ondas do mar, e Jesus disse, vem. Ele lançou, colocou o pé sobre as ondas do mar, né? Aquele mar que ele pescava, aquele mar que ele alimentava a sua casa, né? Que de maneira honesta colocava o pão para a sua família. Ele começa a caminhar naquele mar que ele se banhou durante a vida toda, né? Naquele mar que ele retirava os peixes para comercializar. Ele começa a andar com passos firmes em direção a Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava conseguindo fazer o impossível. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu fazer aquilo que ninguém conseguiria fazer naquela circunstância. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós temos a capacidade de fazer o que ninguém faria se não estivesse olhando para ele. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a capacidade de fazer aquilo que aos olhos de algum vai ser impossível. Mas como pode? Quando eu olho para Jesus, quando eu mantenho o meu olhar em Jesus, eu tenho a capacidade de me superar nas minhas capacidades, porque Deus começa a me dotar de uma capacidade que eu não tenho. Eu começo a andar por sobre as ondas do mar, na certeza que não sou eu que estou fazendo aquilo, é Deus quem está fazendo aquilo. Eu caminhando por sobre as ondas do mar, porque eu estou sobre uma palavra de Jesus. Ele me convidou a ter com ele sobre as ondas do mar. Eu estou indo até Jesus, fazendo o impossível acontecer, diante dos olhos de uma pequena multidão lá no barco, que observava aquele fato de maneira extraordinária, porque Jesus me chamou e eu estava olhando para Jesus. Mas quando eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a naufragar. Quando meus olhos são voltados para a tempestade, para as ondas, para o vento, coisas que eu estou sentindo, porque ele estava se molhando, o vento estava frio, ele estava sentindo, e quando ele estava sentindo, quando as suas emoções começavam a captar a sensação do frio, a sensação de estar molhado, a sensação do medo toma conta do seu coração, e ele começa a tirar os olhos de Cristo para colocar nas coisas ao seu redor. Se nós desejamos de fato se sobressair diante de momentos de dificuldade da nossa vida, nós precisamos manter os olhos em Cristo, apesar dos problemas. Por essa razão o salmista vai dizer, eu elevo os meus olhos para um lugar alto, eu não quero ver aquilo que está diante de mim, porque se eu olhar ao meu redor, eu vou ver as dificuldades, as injúrias, os problemas do dia a dia, os problemas de saúde, os problemas familiares, os problemas conjugais, as enfermidades, as injustiças. Mas quando eu olho para o alto, eu consigo ver além de mim um Deus que
que pode todas as coisas. Esse Deus que pode todas as coisas, Ele tem a capacidade de intervir na minha história. Esse Deus que está acima de todas as coisas que estão do meu redor, tem a capacidade de mudar a minha história, de mudar o meu cativeiro, de mudar a minha sorte. O salmista chega naquele momento e diz: eu elevo os meus olhos para os montes, eu elevo os meus olhos para um lugar mais alto do que eu elevo os meus olhos para uma posição mais elevada do que a minha. Eu não vou me deparar com aquilo que está ao meu redor, eu vou elevar os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. A certeza que brada no seu coração é a certeza também que deve bradar o nosso coração. As lutas, as dificuldades e as tentações nessa vida, sejam internas ou externas, sejam fora ao nosso redor ou dentro do nosso coração, não pode tirar a certeza e a convicção de que Deus é o nosso socorro, de que Deus é o nosso auxílio. Quantas vezes passamos por algumas situações na nossa vida que somos tentados a duvidar dessa certeza, que somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós. Quantas vezes passamos por situações na nossa vida, por momentos de aflição, que não conseguimos enxergar que Deus nos ama, que nós somos importantes para Deus, de que Deus tem interesse na nossa vida, de que Deus tem um plano na nossa vida. É semelhante a Gideão, que lá estava malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor se apresenta a ele e diz: varão valoroso. Ele diz: quem? Eu sou o menor da casa do meu pai, né? E começa a falar de toda dificuldade. Esqueça das suas dificuldades, esqueça dos seus dilemas, esqueça das suas realidades. Deus está lhe chamando para você olhar para além do monte. Deus está lhe chamando para você contemplar as coisas além da sua ótica. Deus está lhe chamando para olhar as coisas, não aquilo que estão ao seu redor, que vão lhe colocar para baixo, que vai lhe trazer tristeza, que vai lhe trazer angústia e que vai lhe fazer cair. Deus está lhe convidando a olhar para cima dos montes, e da mesma forma que o servo de Eliseu viu acima do monte carros e cavalheiros de fogo para guerrear por Eliseu e por aquele povo que lá estava, para protegê-los. Quando aquele homem Geazi ficou confuso, sem saber, ele olhou, correu para Eliseu: Eliseu, a cidade está cercada, vamos ser todos destruídos, seremos levados cativos, né? Seremos mortos, estamos rodeados, vão acabar conosco. Aí Eliseu sorriu, disse: você está apavorado porque você não vê o que eu estou vendo, você está apavorado porque você não está contemplando o que eu estou contemplando. Mas vem cá, deixa eu fazer algo. Orou por aquele rapaz, os seus olhos foram abertos e ele contemplou acima dos montes carros e cavalheiros de fogo. Meus queridos, às vezes quantas vezes na nossa vida nós agimos como aquele servo de Geazi, o servo de Eliseu. Nós nos desesperamos com muita facilidade, nos apavoramos com muita facilidade, já imaginamos que vamos morrer a qualquer momento por causa de alguma situação que nós estamos vivendo. Mas nessa noite o Senhor nos convida: olhe para os montes, da mesma forma que Deus abriu os olhos de Geazi para contemplar de que Deus estava entrando com providência naquela situação. Deus continua também entrando com providência na nossa vida. Deus também continua intervindo na nossa vida de uma maneira benéfica para nos dar o fim que nós esperamos, e que resultará para a sua honra e para a sua glória. Eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Não permita jamais que o seu coração seja um campo fértil para a dúvida. Não permita que o seu coração seja um campo fértil para ser plantada essa árvore daninha que vem para macular a confiança, para macular a fé, a convicção. Apesar de toda a dificuldade que você possa enfrentar, tenha convicção: eu sei que o meu socorro virá do Senhor. Eu sei que o meu socorro virá do Senhor. Eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele virá. Eu sei que se Ele não chegou ainda é porque ainda não chegou o tempo. Eu sei que de alguma maneira o que está acontecendo na minha vida tem me dado a oportunidade de ser lapidado. E tem me dado a oportunidade de me achegar a Ele, reconhecendo quanto eu dependo, quando eu sou falho, quanto eu sou pequeno. Porque eu preciso olhar para o Senhor com convicção no meu coração de que meu Deus
está acima dos meus problemas, de que meu Deus está acima de tudo que eu possa passar nesta vida. O meu Deus está além de tudo e de todos, e sempre está disposto a me amparar, sempre está disposto a me socorrer. O que acontece muitas vezes é que às vezes não temos a paciência certa, a paciência, a sábia atitude de perseverar um pouco mais. Vi uma certa ocasião uma gravura, que acredito que alguns também tenham visto, de um rapaz, de um senhor cavando numa rocha, e cavando, e chega um momento, depois de ele cavar muito numa rocha, ele desiste de cavar a rocha, já cansado, porque ele não havia encontrado aquilo que ele desejava. E na ilustração mostra que se ele continuasse cavando um pouco mais, ele encontraria pedras preciosas, um diamante, estava perto, mas ele não conseguiu cavar um pouco mais. Não sei se você já viu essa gravura, mas é interessante. É interessante. Toda vez que você passar por alguma situação na sua vida, lembra daquela gravura, diz, rapaz, talvez eu possa estar próximo das pedras preciosas, e por causa da falta de perseverança eu acabo desistindo. Nessa noite o Senhor está nos dizendo, espera um pouco mais, tenha calma, continua perseverando. Aquele que persevera acha, aquele que bate, ser-lhe-á aberto. Então espera com paciência no Senhor. O texto nos apresenta, meus queridos, que o Deus a quem servimos, esse Deus que nos socorre, é um Deus que está atento às nossas vidas a todo momento, a toda hora. Nada passa despercebido no seu altar, diante dos olhos dele. Observe que no versículo 3 e o versículo 4, o texto vai nos dizer, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus não permitirá que os meus pés vacilem. Mas, pastor, quantas vezes eu tenho sentido os meus pés vacilarem? O texto está dizendo, é verdade, que ele não permitirá que os meus pés vacilem. Mas, pastor, há alguns momentos que eu sinto os meus pés vacilarem. Há alguns momentos que eu sinto que Deus parece que não está cumprindo essa promessa na minha vida. Será que é Deus que não está cumprindo a promessa dele? Ou será que nós não estamos vivendo à altura daquilo que Deus tem nos chamado para viver? Porque às vezes dizemos, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não vai permitir que os meus pés vacilem. Mas meus pés estão vacilando. Aí a pergunta, como tem sido a sua vida de oração? Pastor, a palavra diz que os meus pés não vacilem, mas eu sinto os meus pés vacilarem. Como tem sido os seus momentos a sós com Deus? Leitura da palavra, jejum, serviço. E esse serviço é quando ninguém vê. Quando não há aplausos, quando não há reconhecimento, quando não há tapinha nas costas. É esse o serviço que mais alegra o coração de Deus. Porque às vezes eu não estou fazendo nada disso. Eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou servindo como o Senhor deseja, mas eu espero me manter firme espiritualmente. Há possibilidade. Pergunte a quem caiu. Pergunte a quem errou, a quem falhou, seja ovelha ou seja pastor. O pastor também erra, pastor também é falho, pastor também faz coisas que não deveria fazer, pastor também faz atitudes que não deveria cometer. Nós temos visto na história e na atualidade exemplos disso, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas pergunta a eles, a qualquer um, seja eu ou seja você, quanto tempo você tem levado a sós com Deus? Qual o nível de intimidade que tu tem com Deus? Pergunta a quem caiu. Isso aconteceu, esse erro que você cometeu, foi depois de um jejum? Foi depois de uma consagração? Foi imediatamente após um momento de oração profunda com Deus? Essa sua falha ocorreu logo depois de você ler a Bíblia. Você estava lendo a Bíblia encantado com Paulo, aí quando terminou Romanos, você fechou a Bíblia e saiu para pecar? Certamente que não. Quanto mais alimentados nós estivermos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos,
mais abastecidos para viver o tempo ruim nós estaremos. Uma coisa é certa, o nosso Deus está atento a todas as horas do nosso dia. Ele não dorme nem de noite nem de dia, e o tempo todo Ele está pronto a nos guardar, atento às nossas orações. O texto mostra, meus queridos, que Deus é um Deus presente a todo tempo. E isso é maravilhoso. A certeza que eu tenho um Deus presente. E se você, como eu, não teve a oportunidade de crescer com um pai do lado, se você não teve a oportunidade de crescer com um pai do lado, é maravilhoso você encontrar em Deus um pai que supre toda a sua carência. Um pai que lhe preenche, por incrível que pareça. Quando nos relacionamos com Deus como pai, Ele preenche o vazio que a figura paterna teve na vida daqueles que não tiveram pai. E o texto vai nos dizer que esse pai, que esse Deus que é presente, Ele está presente em todo momento, em todos os lugares da nossa vida, em todo tempo Ele vai nos guardar. Seja durante o dia, seja durante a noite, seja durante o sol, seja durante a chuva. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Para onde você for, Ele vai. Em qualquer caminho que você estiver, ali estará o Senhor. Com a tua sombra que te acompanha, junto, grudado em você, assim é a promessa de Deus na nossa vida. Como a tua sombra à tua direita, assim estará o Senhor do seu lado. Que certeza maravilhosa, que enche o nosso coração de alegria por saber um Deus que é presente o todo o tempo e que não se ausenta um momento sequer. Como a sua sombra à sua direita, que não se ausenta um minuto sequer, mas que Deus está também nos dizendo através dessa palavra que todo momento Ele está do nosso lado, nos protegendo, velando sobre a nossa vida, independente do que venha acontecer. Ao dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. A presença desse Deus é real para nos proteger de todo mal e do homem mau, para nos dar a tranquilidade de repousar seguro debaixo da potente mão de Deus. A presença de Deus na nossa vida nos dá a tranquilidade de saber que Ele nos protegerá, nos protegeu ontem, hoje e nos protegerá para sempre. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, por onde você for, por qualquer caminho que você percorrer, o Senhor te guardará, desde agora como para todo sempre, porque Ele estará sempre com você, todos os dias da tua vida. Não é à toa aquilo que Jesus disse, no capítulo de número 28 do livro de Mateus: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O escritor dos Hebreus não mentiu, quando no capítulo de número 14 afirmou: Deus não desampara aqueles que lhe buscam. Nessa noite o Senhor nos convida a buscarmos a Deus com o coração sincero e quebrantado e a vivermos essa realidade de um Deus que socorre ao aflito, enxuga as lágrimas dos que choram, fortalece os cansados, dá direção a quem não tem direção e até da cova Ele traz a vida. Porque uma multidão, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, Ele, com o poder da sua palavra, Ele faz com que uma multidão se torne de pé. Com a voz do profeta, profetiza Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. É o suficiente para que ossos secos se transformem em um grande exército. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sentido, mas eu sei uma coisa: a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ela não muda, ela é viva e ela é eficaz. Que nessa noite ela encontre uma boa terra no seu coração e que ela possa crescer
e produzir os frutos que o Senhor espera. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz que a tua alma tanto deseja. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela certeza que o Senhor está conosco. Te louvamos, ó Deus, pela certeza que dia após dia o Senhor tem nos ensinado. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos falhos. Quantas vezes nós agimos de uma maneira contrária àquilo que cantamos, contrário àquilo que pregamos e contrário àquilo que ensinamos, ó Deus, para as pessoas ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos ensina a vivermos o tempo ruim, nos ensina, ó Deus, a viver nos momentos de dificuldade, nos ensina, ó Deus, a não duvidar da tua bondade e do teu amor por nós. Nos ajuda, através do teu Santo Espírito, a enxergar a tua presença em cada momento da nossa vida, lapidando o nosso caráter e aquecendo o nosso coração para prosseguir. Dai-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e revigorante. Abençoa todos quantos nos visitam nessa noite. Abençoa o irmão Alain, a sua esposa. Abençoa a irmã que veio com a Aline. Abençoa esses preciosos irmãos. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.